Até os 27 anos, tu não teve nenhum envolvimento amoroso com ninguém? Ou antes de entrar no seminário? Tive, eu sou normal, graças a Deus. Tu beijou, tu Já sim, fez todo? Não, aí o todo é complicado. Não, todo não? Uma parte sim. Olá, a Clínica Veterinária São Francisco é aquela clínica que a gente pode confiar os nossos pets com a maior confiança, a maior segurança do mundo. Lá a gente encontra o Dr. Fábio Comim, que é um profissional de primeira, sem contar que é uma pessoa extraordinária, né? Que tem uma inteligência emocional, nossa senhora, que não só trata bem os nossos pets quando estão precisando, mas que sabe tratar os donos também, porque às vezes a gente chega lá esbaforido, não sabe o que está acontecendo com o nosso cãozinho, o nosso gatinho, e eles têm um jeito muito adorável de receber as pessoas. E não tem só os procedimentos veterinários, também tem banho, tosa, tem a lojinha também com ração, com roupinha e tudo mais. Uma equipe de primeira na Clínica Veterinária São Francisco. E por falar em São Francisco, tem um pouco a ver com o meu convidado de hoje, que é o Padre Vilcionei Baggio. Tudo bem? Oi, tudo certo? Uma alegria estar com você, partilhando um pouquinho uma caminhada de vida. Agradeço desde já o convite para fazer parte do seu programa. Obrigado. Nossa, é uma grande honra, uma grande honra. Estou muito feliz também do senhor estar aqui. A gente estava comentando antes de começar a gravar que eu estou um pouco rouca, né? Aliás, estava muito rouca, aí por milagre eu consegui, a minha voz está bem melhor. E aí a gente estava falando que era meu instrumento de trabalho. Qual é o instrumento de trabalho de um padre? Ah, que pergunta difícil. Vai ser tudo assim. Toda entrevista deveria começar com uma pergunta mais fácil. Ah, é? Mas um instrumento de trabalho de um padre, eu acho que é a própria vida dele. A vida é um instrumento de trabalho dele, porque quando uma pessoa assume essa vocação, ela tem que saber que toda a vida dela deve estar empenhada, porque o padre tem uma missão, né? Uma missão. E a missão que ele assume abarca toda a sua existência. Se você for olhar uma caminhada de qualquer sacerdote, por exemplo, ou pastor, né, a missão que ele assume, ele deve realizá-la não somente com palavras, mas também através de atos, através de exemplos. Então, quando você diz no instrumento de trabalho, para mim então significa que toda a minha vida em si, o meu dia a dia, é o meu instrumento de trabalho, porque será a minha maneira de evangelizar. Vai ser a minha maneira como eu vou viver aquilo que eu escolhi ser. E eu acho que é um pouquinho diferente de algumas profissões, né? Por exemplo, se você pega um médico, um jogador de futebol, ele terá momentos para viver aquela profissão que ele escolheu. Verdade. Mas o padre não é uma profissão, o padre é uma vocação. Por isso nós chamamos isso de missão. É uma missão que engloba toda a caminhada da vida da pessoa. Ele não deixa de ser padre, né? Nunca, né? Em nenhum momento. Quando está sozinho, quando está em grupo, quando está trabalhando, né? É engraçado, lá no Colégio Mural, onde eu trabalho, eu sou padre o tempo todo. Eu tenho uma função, que é a função de gestor. Mas na minha função de gestor, eu também devo viver a minha missão de sacerdócio. Porque através dela, através da minha função, que é no caso ser o gestor do colégio, eu encontro pessoas, eu gerencio uma estrutura, mas acima de tudo, eu encontro pessoas e para elas eu devo ser padre. Porque as pessoas não me olham como... as pessoas não olham para mim através da minha função de diretor. Sim. As pessoas olham para mim e chamam de padre. Em qualquer lugar. Né? Por isso que a pergunta foi difícil. Não, Você ótimo, adorei. A resposta é bastante difícil, realmente é uma vocação. Agora vamos para coisas mais fáceis, então vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos lembrar da tua infância. Onde que tu nasceste? Eu nasci no interior de Orleans, uma localidade chamada Curral Falso, no ano de 1900. Curral Falso? Viu? Ai, que nome feio! Mas tem um significado.
Que é bonito? Não sei se é tanto, mas tem um significado que aonde eu nasci é muito perto do pé da serra, próximo à Serra Geral, né? E aí o pessoal dizem, a tradição diz que esse nome nasceu devido a um contexto de trabalho dos vaqueiros. Eles faziam um curral próximo a um rio, e aquele curral então era um curral não completo, era falso. Então, por isso, vamos lá naquele curral falso, e ficou a denominação de curral falso. Quantos irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha, o nome dela é Romelânia, e o irmão mais novo, o nome dele é Vantuir. O meu pai ele e a minha mãe, eu respondendo hoje, assim, olhando um pouquinho para trás, eles eram bastante avançados na questão de filhos, porque eles queriam somente 2, né, naquela época, então, a minha irmã e eu. E lá pelas tantas veio um temporão. 10 anos depois veio meu irmão, então nós somos em 3, uma família. Então por muito tempo tu foste o caçula, assim, né? Fui caçula. Tu tinha privilégios de caçula, era mimado, essas coisas todas, não? Tinha, o caçula tinha que trabalhar mais aqui, fazer mais ali. A gente conta hoje e ri, né, Karen, mas a vida era muito dura. Era muito dura. Eu nasci na roça, né? Eu trabalhei na roça até os 11 anos, 10 anos. A nossa vida era trabalhar na roça de manhã, naquela plantação básica de subsistência, fumo, arroz, feijão, lavoura de subsistência. E a gente trabalhava de manhã, ia para a aula durante a tarde, voltava no final da tarde, trabalhava mais um pouco e ia descansar. Então, era uma vida bastante, eu não diria sofrida, porque eu me lembro do meu tempo de infância, eu tenho uma saudade muito grande, e engraçado, eu não lembro dos sofrimentos. Sim. As dificuldades existiram, mas eu lembro muito mais da alegria de viver naquele tempo. Por exemplo, com a minha família, com os meus primos, sabe, aquele trabalho, a escola. Às vezes eu paro para pensar, dá uma saudade bonita daquela época, embora tivesse ou tenha sido uma vida bastante exigente. Até essa época, até mais ou menos 11 anos, tu já tinha pensado, já tinha passado pela tua cabeça que poderia ser padre? Não. Tu pensavas que queria ser o quê? Não, eu não queria ser nada, na verdade, nem pensar. Eu sei, foi assim, né? O meu pai tinha uma concepção muito bonita. O meu pai dizia assim, meus filhos têm que estudar, eles devem estudar. Quando eu terminei a 4ª série, numa escola isolada, aí o meu pai queria que continuasse os estudos. E somente tinha estudo na cidade. Ônibus e transporte escolar era uma coisa muito nova. Naquela época não existia. Então, o que o meu pai fez, né? Claro, passou um padre no colégio, a história foi bem assim. Eu estudava numa escola isolada, passou um padre lá no colégio, convidando as pessoas para entrarem no seminário. Aí foi lá, fez uma propaganda. Ele falou que no seminário tinha futebol todo dia, tinha piscina para tomar banho, tinha isso, tinha aquilo, foi enchendo os olhos. A gente naquela pobreza, naquela situação. Aí um grupinho de colegas meus, vamos fazer o tal de cursinho. Fui fazer o tal de cursinho, né? Claro, a minha família já ia para a igreja, eu via o que era um padre, mas nem tinha assim ideia do que eu poderia ser. Aí eu entrei no seminário com essa ideia de continuar a estudar, mas também vendo que eu achava bonito o padre. O que eu mais gostava do padre quando ele era na minha comunidade, eu achava bonito ele vestir de branco. Não entendia nada, mas achava bonito ele vestir de branco. Eu me lembro dessa personagem assim, meio angelical. Isso. Não, mas angelical eu não era tão bonito. Tu achava o quê? Eu achava bonito. Eu achava bonito. É como se olhasse uma pessoa diferente, naquela roupa que ninguém tinha, ninguém usava. Era uma pessoa diferente. E o que me chamava a atenção, ele falava e todo mundo escutava. Todo mundo escutava quieto, o pessoal tinha um respeito. Então aquilo me chamava muita atenção. E eu achava bonito. E eu fui para o seminário, sim. Então, entrei no seminário no ano de 1974. Eu tinha 10 anos, fiz 11 anos no seminário. Quando, 31 de março, meu aniversário, aí eu fiz 11 anos no seminário, em 1974. E aí, quanto tempo tu estudaste lá até decidir que tu ia continuar na tua vocação? Ou descobrir a tua vocação? Certo. Eu percebo que foi uma coisa muito gradativa, muito gradativa.
Eu estudei 4 anos no seminário de Orleans, tem um seminário lá. Depois eu vim estudar aqui na época do CCA, no colégio aqui de Nossa Senhora dos Homens. Os teus colegas ainda estavam contigo? Não, muitos desistiram. E estudei 4 anos aqui. E depois fui para Porto Alegre. E, olhando assim, cada época aconteceram desafios que eu fui superando. E quando que eu falei mesmo assim, eu vou ser padre, foi no ano que eu estava em Londrina, no ano de 1990 por aí. Porque eu me ordenei em 92, então foi 1988, 89. Foi o ano que disse, não, agora eu vou e não volto mais para trás. Tu achas que isso brotou do teu interior ou tu tiveste uma influência de alguém ou de algum acontecimento? Não, teve muita influência. Teve muita influência da minha mãe, influência da minha avó, das minhas avós. As minhas avós eram muito religiosas. Eram aquelas pessoas de rezar o terço todo dia, fazer as 9 sextas-feiras do mês, pessoas de ir na igreja todo final de semana. E isso nós caminhávamos 2 quilômetros a pé para ir, 2 quilômetros a pé para voltar, né? Mas as pessoas não faltavam, a gente chamava de rezar o terço no domingo. As pessoas não deixavam de ir à comunidade para rezar, porque era o momento em que todos se encontravam. Era um encontro semanal da comunidade. Então, ali eu me lembro que a gente rezava bastante. Rezava o terço, os homens conversavam, e era uma festa. Então, ir para a igreja era uma festa muito grande, porque você encontrava os parentes, encontrava os amigos, ganhava doce, que não ganhava durante a semana. Hoje o pai chega em casa, leva uma Coca-Cola, é coisa comum, mas naquela época você ganhar uma bala era um acontecimento, né? Então era bonito ir para a igreja rezar e nós voltávamos para casa. Então teve muita influência. Então a tua mãe e as tuas avós devem ter ficado felizes da vida quando tu anunciou assim. Ficaram felizes. As minhas tias também. Eu tive tios meus que desde o começo brincaram por demais, puxaram como desestimulando, bullying. Bullying. Se fosse hoje seria o bullying, né? Tipo, padre não casa, padre não sei o que. Eu escutei cada uma. Não posso contar porque é programa gravado, mas a gente escuta muita coisa. Mas a força sempre foi maior. Te ordenasse Me ordenei com 27 anos. 27. Tá. Até os 27 anos, tu não teve nenhum envolvimento amoroso com ninguém? Ou antes de entrar no seminário? Tive, eu sou normal, graças a Deus. Tu beijou, tu já fez todo? Não, aí o todo é complicado. Não, todo não? Uma parte sim. Mas eu estudei aqui no colégio, quando eu fui adolescente, né? Adolescente, estudei aqui no colégio. Era Colégio Nacional dos Homens, época do CCA. E aqui eu vivia a minha adolescência. Então, quando a gente é adolescente, você sempre se apaixona por alguém. Ainda bem, né? É uma fase normal da vida. Então, eu já passei por isso, passei pelo envolvimento afetivo normal que todo ser humano passa. E diante dele, eu tive que fazer as minhas escolhas, né? Só que quando você é seminarista, viver esse envolvimento afetivo é muito mais desafiador. Porque todo mundo tem uma ideia de, por exemplo, seminarista não namora, seminarista não se apaixona. Então, é difícil. Porque eu tive um primo meu, do qual eu sou muito amigo até hoje, né? E ele se envolveu muito afetivamente. E aquele fato foi descoberto, e ele teve que sair do seminário por causa disso, né? Então, outros também, não foi o caso único, não, tantos outros. Eu fico imaginando e penso que as pessoas concordam comigo que o maior desafio do padre católico seja não casar ou seja o celibato. E a gente sabe que tudo na vida são escolhas, a gente abre mão de uma coisa para ter outra. Qual foi a maior dificuldade de ter aberto mão, no teu caso? Foi do celibato ou teve algo muito mais difícil, que foi muito mais desafiador ou é desafiador? Teve algo mais desafiador. Para mim, eu acho que a questão da castidade, o celibato, né, é uma realidade que, se você ama aquilo que você quer ser, você consegue viver tranquilo.
Não é que você não tenha tentação, não é nada disso, porque você é uma pessoa humana que vive entre pessoas humanas, né? E você vai passar por essa humanidade. Mas também tem tantas outras realidades que são desafiadoras. Por exemplo, a questão do voto de obediência, às vezes é muito doído. Você tem que deixar onde você está, deixar às vezes até os seus sonhos, né, para ir aonde te enviarem. Quando os teus superiores determinam para outros. Isso. Aí você... Eu tinha sonhos uma vez. O meu maior sonho não. Um dos meus grandes sonhos era ser psicólogo. Estudar psicologia. Sim. Porque para mim psicologia é muito próximo da religião. Eu acho que é um instrumento muito bonito de você evangelizar e orientar as pessoas. Eu estava em Londrina no ano de 2005, 2006. Eu comecei a estudar psicologia. Antes eu tinha feito vários cursos dessa matéria. E aí, no ano de 2005, eu pronto para fazer essa disciplina, essa faculdade, e eu trabalhava com uma coisa que eu amava muito, trabalhava com pessoas de rua, né? Sempre amei trabalhar com menores e crianças de rua. Por quê? É desafiador. Eles te ensinam tanta coisa, eles te humanizam de um jeito que você se transforma. O pessoal de rua te transforma. O pessoal de rua te ensina coisas que mexem com a tua vida. Como o que, por exemplo? Eu trabalhei desde 1900, agora tenho que falar as datas, 1987 eu trabalhava com pessoas de rua em Londrina, né? E um fato que sempre me marcou, encontrei um garotinho, 15 anos, na rua em Londrina, sentava e conversava com ele, começamos a conversar sobre a vida, né? Aí eu perguntava para ele, meu amigo, você não passa fome na rua? Eu digo, não, padre. Na rua nós sempre temos comida para comer. O que você mais sente de dificuldade na rua? A resposta dele foi assim: o que mais me dói na rua é a maneira como as pessoas olham para a gente. A maneira como as pessoas olham para a gente. É o que mais me dói, porque elas olham a gente não como ser humano. Elas olham a gente como se a gente representasse um perigo, se fosse uma ameaça, se fosse uma pessoa descartável. E muitas vezes, ele me falou, as pessoas nem olham para a gente. É como se a gente não existisse. Então aquilo, até hoje eu me lembro. E sempre que eu vou olhar para alguém, alguma pessoa, eu sempre me lembro desse fato. Porque eu não posso olhar de qualquer jeito. É um ser humano. Então, e teve tantos outros fatos. Bom, daí tu ia começar a psicologia. E aí veio a proposta de eu sair de lá. Que não é bem uma proposta, é um... É um pedido, muito delicado. Sim. Né? E a gente tem... isso faz parte da missão, né? Faz parte de você abraçar, e você sabe que é assim, mas é uma coisa que te faz, que é muito desafiadora. Porque daí você vai ter que deixar muito aquilo que você pensava que era bom para você, para abraçar uma realidade que as pessoas estão solicitando que você faça. Aí entra uma leitura de fé muito grande, né? Então, o voto de castidade é desafiador, mas o voto de castidade em si, ele pede que você ame, acima de tudo que você ama. Então as pessoas confundem muito o voto de castidade pensando que se refere somente à questão de relação sexual. Não, o voto de castidade revela, acima de tudo, a capacidade que você tem de amar. E quanto mais você ama, mais você é casto. Quanto mais você ama, mais você deve crescer nessa sua capacidade de amar. Por isso, uma das pessoas que mais amaram na humanidade, ou que mais demonstrou amor, foi Jesus Cristo. Aquele homem amava de um jeito que é fenomenal. Então, a castidade em si não se refere só à questão do relacionamento homem-mulher. A castidade se revela ou mostra a capacidade que você tem de amar. Nesse sentido, um casal tem que ser casto. Como que um casal é casto? Quanto mais ele ama, mais casto ele deve se tornar. Mais casto, mais no amor ele cresce. Porque a castidade, ela abrange todo o teu ser de vida enquanto pessoa humana. Entende? A minha castidade, ela toca todo o meu modo de ser. Se eu sou dessa maneira, eu devo crescer cada vez mais nesse meu voto de amar, de querer bem. Bom, mas aí a gente está falando de sexo. O casal para ser casto, ele tem que diminuir? Não.
A castidade no casamento supõe também a relação sexual. A castidade no casamento supõe também, mas não é só, é muito maior. Certo? É muito maior. Deveria ser. É. Deveria ser. Talvez por isso os casamentos também estejam se desfazendo com tanta facilidade, porque as pessoas talvez não tenham essa paciência de cultivar o amor. É verdade, olha a paciência, a palavrinha que você pegou, né? Pega a carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer o que é o amar. Amar é você ser paciente, é você ser gentil, é você ser benevolente. Amar é você buscar o bem do outro, é você ser generoso, é você perdoar. Amar é tudo isso. E quando eu amo desse jeito, eu estou vivendo a minha castidade. Então, para mim, Karen, o padre é uma pessoa que tem que saber, acima de tudo, amar. Se ele não ama, padre não é. Então, e como é que você vai demonstrar essa tua capacidade de amar? Através dos teus relacionamentos. Você não pode ser um padre fechado numa sacristia. Você tem que ser um padre que vai ao encontro das pessoas. O que o Papa Francisco faz hoje? Vai ao encontro do outro. De que maneira? Numa simplicidade que encanta. Então, o amor é simples. E quando você olha, quando você toca, quando você abraça, você está amando. Amando de uma maneira que a pessoa entende que você está amando. Então, a vocação do padre qual é que é? Acima de tudo, amar. Amar as pessoas que ele encontra. E isso realiza muito. Na tua caminhada da formação de padre, de todos os padres, vocês estudam filosofia. Filosofia. Não deu um nó na cabeça quando tu estudaste filosofia e a filosofia e a religião? Não deu um choque? Dá. E daí? Tantos outros negam a existência de Deus e fica naquele embate. Né? Então você vai sabendo que, primeiro, nem todo filósofo tem razão em tudo. O filósofo, ele reflete uma parte da realidade. Tanto isso é verdade que um filósofo vem, contradiz o outro e a filosofia vai crescendo nas contrariedades, nas negações e afirmações. Eu nem falo na questão de Deus, mas falo na questão de religião, né? Que as religiões e os filósofos, antes da Idade Média, por ali, tiveram embates muito fortes, né? Certo. O marxismo, por exemplo, é quando Marx afirma que a religião é o ópio do povo, e nós estudamos Marx na filosofia, então nós temos que compreender o que ele afirma da maneira que ele afirma. Mas você tem razão, a filosofia mexe por demais. Tanto que eu tenho colegas que eu conheço até hoje, que diante da reflexão filosófica deixaram o caminho da vida sacerdotal. Por quê? Porque fizeram outras escolhas. Né? Eu tive um momento que eu também pensava, nossa, mas isso não existe. Mas eu sempre fui muito assim de não tomar decisão precipitada. Eu sempre fui muito ponderado nas coisas. Né? Então eu sempre esperava um pouco para refletir, para pensar, para rezar. Né? E aí eu sempre fui caminhando. Nesse tempo todo, tu nunca te arrependeu da tua escolha? Antes de ser padre, eu já me questionei. Quando estava uma vez em Londrina, são os momentos de crise, né, que a gente passa. Vou continuar, não vou continuar. Antes de ser padre, teve uma época que eu morei no Rio de Janeiro, 1986. Bem viajadinho também, né? Tu já pipocou por aí. Já pipoquei bastante. Porto Alegre. Pois é. Rio de Janeiro, Londrina. Fiquei uma época em São Paulo. A gente faz isso porque tem várias casas, né? Quando eu estava uma vez no Rio de Janeiro, que eu trabalhei um ano lá, lá eu cheguei um dia, fiz as minhas malas, coloquei em cima da cama, foi antes de entrar na teologia. Aí eu falei, vou embora. Chega, eu acho que para mim não tem mais como continuar. Aí fiz a minha mala, né? Coloquei de lado, e agora o que eu vou fazer? Bom, vou dormir e amanhã eu vou decidir o que eu vou fazer. Deixei as minhas malas prontas, aí fui na capela, rezei, pensei e fui dormir. Aí no outro dia levantei, desfiz as malas e continuei. Foi um processo. Aí teve outro fato que eu pensei, meu Deus, será que vai, não vai? Esse eu era padre já. Já eu pensei, agora vou continuar, não vou continuar. Mas aí
né? Eu estava em Londrina nessa época. Aí rezei, refleti e continuei. Porque eu penso que toda pessoa humana, casamentos inclusive, todo mundo passa por um momento de crise. Todo mundo passa por aquela situação onde vai se perguntar, vale a pena continuar? E aí você vai ter que fazer a escolha, né? Então eu sempre escolhi assim com muita calma e sempre decidi continuar. Nunca me arrependi da minha escolha. As pessoas, ou você é feliz? Eu não sei se sou feliz, mas eu sou muito realizado. Como pessoa humana, sou muito realizado. O Padre Wilson falou em casamento, e falar em casamento me lembro do Paraíso das Noivas, claro, tem tudo a ver. Meu patrocinador, Paraíso das Noivas, maravilhoso, não só para as noivas, né, mas debutantes, 15 anos. Tu chega lá, o mais difícil mesmo é escolher o vestido, porque é um mais lindo que o outro, tem para todos os gostos. E também tem, não é só para as mulheres, tem para os homens também, para os padrinhos, para os noivos, tem uns ternos pequenininhos. Eu sempre falo isso porque eu fico impressionada, tem umas coisinhas assim demais de lindo. Fica a dica, Paraíso das Noivas, tu pode alugar o teu traje, pode ser exclusivo, enfim, tem para todos os gostos e bolsos inclusive. Eu vou para o intervalo comercial, volto já, não sai daí.